Hey guys, what's going on? Robert from International Pulse Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet, pela plataforma do YouTube. Seja bem-vindo. Você que está vindo pela primeira vez, também você pode escrever no Trust. Mais de 100 mil pessoas já inscritas. Você pode entrar no nosso site www.internationalpulsoresearch.com ou DACA. E você pode escrever lá no Trust. E agora aqui, Estados Unidos, Lula livre também, o manifesto aí. A gente vai estar aí mostrando para vocês, enfim, na íntegra, na vanguarda, para que você possa realmente entender o porquê o ex-presidente Lula está preso, como vocês sabem aí. Bom, pessoal, nós estamos descendo a ladeira. Depois de 100 dias aí do governo Jair Bolsonaro, a gente vê a previsão do IMF, Fundo Monetário Internacional, falando sobre a dívida brasileira que está beirando 100% do GDP, Produto Interno Bruto, ou seja, PIB, né? Aí no Brasil, em 5 anos. Eu creio que vai ser menos do que isso se nós continuarmos descendo a ladeira. Aí a gente vê algumas coisas. O ritmo mais rápido para o Brasil, eles fazem a projeção da forma que eles querem, porque o IMF, Fundo Monetário Internacional, o FMI e o Banco Mundial dão as cartas no consenso de Washington, e a gente sabe que Jair Bolsonaro está alinhado a esse programa, juntamente com Paulo Guedes. Então eles falam sobre um ritmo mais rápido de o Brasil fazer um ajuste fiscal. Para fazer um ajuste fiscal, já expliquei para você, não adianta querer privatizar as empresas. É a mesma coisa de fazer a negociata entre o Estado e o grande capital, ou seja, a instituição privada, no caso. A ideia é industrializar o país, que a gente sabe muito bem. As contas correntes já estão gigantescas. Quando nós subimos 2%, a variação do câmbio dispara, eles atacam com taxa de juros, e esse é o remédio, o mecanismo de voo de galinha, literalmente, do Banco Central. Então, são duas coisas importantes que você tem que analisar. Primeiro, a vulnerabilidade financeira do mundo em geral. A dívida norte-americana, que ultrapassa 176 trilhões em títulos e debêntures podres que ninguém quer se manifestar, ou seja, um alinhamento com o Brasil, segundo, que paga o déficit, os países que são aliados através dessas pautas ultraliberais, que paga o déficit norte-americano, e a nossa dívida aí, que é o câncer, que trava todas as investidas, ou seja, todos os dinheiros que poderiam ser destinados à educação, saneamento básico, e você que está aí, saúde, tem que entender que a própria dívida está inserida, a corrupção está inserida na própria dívida, coisa que eu sempre falo e falei durante esses 3 anos consecutivos, antes e depois do golpe da ex-presidente Dilma. Então a gente vê aí que a inflação, medida pelo IPCA, tem a maior taxa nesse mês de março de 2015, a gente está vendo a projeção, gasolina está disparadamente subindo, isso reflete no seu bolso. A gente vê aí que o ministro da Educação foi mandado embora, porque o cara não sabia nem que falar, não sabia se falava espanhol, português. Eu não vou entrar em detalhe das cagadas que ele estava fazendo. Agora nós temos um outro, e o Jair Bolsonaro diz que ele não está nem aí para os 100 dias. Então, tudo isso e muito mais aí dentro dessa análise como um todo. Então, a projeção é do IMF que pode piorar a questão fiscal para o Brasil até 2023. O ano que vem, ano de eleições aqui nos Estados Unidos, a gente sabe muito bem, Trump não vai passar da guilhotina, e a gente está vendo que essas coisas estão acontecendo justamente com o establish da indústria monetária. A nossa dívida aqui dos Estados Unidos já ultrapassou 100% do GDP, do Produto Interno Bruto, literalmente, e você que está aí sabe que os Estados Unidos, a elite dominante, mantém o Federal Reserve em mãos, eles controlam a própria moeda, que é o dólar, o money supply, então eles
tem direito de imprimir, mas toda vez que imprime gera high inflation e a gente está vendo, né, a gasolina subindo um pouco, nós estamos entrando na primavera-verão, algumas coisas subindo no supermercado, mas mesmo assim a balança comercial continua ainda a normal, porque o sistema aqui é totalmente diferente. Então, para que a gente possa entender um pouco desse establish, a gente tem que entender a conjuntura dessa disruptura no Brasil, o porquê aconteceu isso com o Brasil e o que o governo de Jair Bolsonaro está prometendo para esses 4 anos. A gente está vendo que nós estamos caindo num abismo sem fundo, descendo a ladeira a cada mês que passa. A gente vê a desgovernabilidade como um todo, o desrompimento do Estado soberano, o judiciário. Nós vimos aí que o exército matou aí quase uma família, parece que o pai e o filho foi assassinado, mais de 80 tiros aí. A gente não vê a prepotência do Sérgio Moro, que é um palhaço, um pau mandado que foi vendido, se trocou por o establishment norte-americano, pelas big incorporação, ou seja, ele se doou, trocou a própria salvação por um prato de lentilha para poder trair mais de 200 milhões de brasileiros, e as pessoas não conseguem entender. Outra coisa importante é que você não pode dormir no barulho dessas pessoas. Paulo Guedes aí vem mostrando uma carinha do outro lado, dizendo que o Lula nunca fez nada, que pelo que pareça o Lula é inocente, a gente sabe disso, mas não entre no conto do vigário, porque essa é a carta do protofascismo do neoliberalismo, dos fascistas. Essas são as cartas por dentro. A gente pode ver o próprio Jair Bolsonaro condenando a reforma da Previdência um tempo atrás, e agora nós vemos aí de novo ele querendo passar de goela abaixo essa reforma da Previdência à tortas e à direita. Então a gente tem que entender que tudo isso que aconteceu dentro dessa politização do judiciário, agora o Sérgio Moro absorvendo o superministério, ele disse que o que aconteceu foi um incidente trágico que pode acontecer. Então você vê que é um juiz totalmente despreparado, o cara não tem nada a ver, ele não sabe se fala gospel, entendeu? É um cara que sempre homologou, a intenção dele foi implementar o lawfare, porque ele recebeu treinamento aqui de grandes corporations, CFBI, para poder acabar com o PT, principalmente os governos progressistas no Brasil, e prender o Lula como um todo. Então, a reforma da Previdência, eles vão querer passar de qualquer jeito, e a gente sabe muito bem que isso, para poder acontecer, nós vamos ter que ter um impasse muito grande. Então, para você que está aí, eu estou sempre batendo na mesma tecla para a gente finalizar esse vídeo. Se a reforma passa em 10 anos, só para você ter uma ideia, você que está aí, o pacote vai cortar as aposentadorias de várias pessoas, principalmente aqueles que terão para o futuro a oportunidade de querer se manifestar. Então, em 10 anos, a reforma da Previdência ela vai acabar com mais de 5 milhões de emprego. Nós estamos aí com mais de 18 milhões desempregados só em São Paulo. 38 milhões na informalidade. 8 milhões de jovens que desistiram de procurar trabalho, de entregar currículo e desistiram da faculdade. Você sabe que isso significa, se a gente for fazer uma arrecadação de receita no país, não tem contrapartida, porque quase a metade do país está desempregado. Quase a metade. Então, se a gente for analisar esse contexto, né, Deise? Tá zoando um barraco, né? Tá aqui do lado. É isso que vai acontecer se essa reforma literalmente passar. Então, a nossa responsabilidade em exercer a cidadania é bater de frente contra esse sistema. Não aceitar, porque eles estão querendo criar uma cortina de fumaça para poder te iludir literalmente. Então, eu fiz uma análise rápida referente à projeção da dívida, o que pode acontecer com a parte fiscal do país. Eu vou estar falando um pouco sobre a carga tributária também do país, e a gente vê um governo que projeta zero dentro da nação, que não tem um programa de governo voltado para o proletariado, para a classe operária, e eles querem, através desse protofascismo, acabar
com todas as ações sociais e declarar o povo brasileiro inútil em todos os aspectos. Então, para manter esse establish com concentração de riqueza, o capitalismo vai se apropriando da falta da soberania do país, que é uma coisa que acontece, já está acontecendo depois que rasgaram a Constituição e acabaram com a democracia como um todo, e existe uma submissão do liberalismo da esquerda também, a gente tem que prestar atenção, e da direita, que tentam manter o capitalismo independente, periférico, com toda a concentração de riqueza, com o Estado apropriado pelo próprio capitalismo. Então essas pautas ultraliberais faz com que o rentismo, os banqueiros, a falta de soberania nacional com o mandonismo dos Estados Unidos aqui, essa alinhamento do Jair Bolsonaro diretamente com os Estados Unidos, dentro dessas classes dominantes que fazem parte da elite dominante para poder atacar o Brasil. De todos os termos, enfim, todos os aspectos institucionais, principalmente democrático como um todo. Então, próximo vídeo eu vou estar explicando sobre socialismo e capitalismo. Vou falar um pouco sobre os protocolos daquilo que muitas das pessoas não conseguem entender no Brasil. Que muitas das vezes o livro mais lido na face da Terra é a Bíblia. Em segundo, é o Manifesto do Partido Comunista, que eu vou estar explicando para vocês que as pessoas não entendem. O pessoal acha que o PT é comunista, que o comunismo no Brasil é que nem o nazismo. Eu vou estar explicando para vocês o protofascismo de Jair Bolsonaro. Eu vou estar colocando em pauta para você o que acontece com aquelas pessoas que ignoram, não dão realmente a oportunidade de aprender sobre o comunismo como um todo e o socialismo ao redor do mundo. Legal, então, Robert for International Pulse Research. Don't go away, stick around, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.